Nós somos seres fractais, nós somos a própria fonte que se fractalizou e foi densificando. Então a gente foi entrando em esferas cada vez mais densas da realidade. Olha bem e ouve de novo esse áudio. Nós somos a própria fonte, daí para frente que todo mundo conhece, né? Pode ser quem for. Tá, da fonte para frente é onde a gente pode ter acesso. A fonte, vamos supor que é um grande sol, né? Uma imensa bola, um ralo de luz que começou no plano mental, foi se densificando para o plano astral ou emocional, foi se densificando no plano etérico e se manifestou aqui, cristalizou no plano físico. Aqui é o plano das manifestações. Tá? O dia cósmico significa isso, a manifestação da luz. Ela se densificou. Não é prisão, não é demiurgo, não é IA, nada disso. Tá? Simples assim. Então a gente vai ver sem interesse de embolar a mente das pessoas para a pessoa depender de um guru para ter acesso a informações sobre a transição planetária e despertar da consciência. É diferente do que a pessoa que quer falar lindo para ninguém entender tudo e sempre depender dela. Isso que vocês têm que entender. Então, o que que acontece? Nós somos a própria fonte. Meu fractal de fonte é que você não estudou meu curso básico, senão você já estaria entendendo isso que eu vou te falar tudo de novo aqui. Mas eu vou fazer um resumão. O certo é fazer aquele curso básico. Então, o que acontece? Dentro de cada um significa o quê? Quaternário inferior, tá? Não é personalidade em si, porque em cada existência, cada encarnação, nós temos uma personalidade diferente, logicamente. Então a gente vai passar por todo o cinturão zodiacal, cada vez nascer sob a influência de um signo, para a gente experimentar. É autoconhecimento, só isso que é aqui. Não tem nada de ruim. O resto é tudo mirabolações para as pessoas ficarem desesperadas. Porque em vez de criar uma energia superior, cria uma energia de medo, pânico. Aqui eu tenho que fazer, você tem que comprar uma cinta manha. Mas só no curso Rometria que você vai saber. Mas só no. Entendeu? Gente, vocês têm que sair fora, vocês são inteligentes. Então, o que que acontece? Densificou aqui, quaternário inferior. Não considere só seu corpo físico. Nós somos um conjunto, no mínimo, de 7 corpos aqui. O que está manifestado aqui no planeta Terra, na 3D, é o corpo físico, com um corpo etérico, com um corpo astral e com um corpo mental. E um pequeno fractal do corpo causal, que é o qual a gente acessa registro acástico, vidas passadas, paralelas, simultâneas. A gente tem uns 3% desse corpo manifestado aqui, é bem pouquinho. Por quê? Porque quando fomos densificando, precisamos, por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, deixar os corpos mais superiores em algum lugar, entre aspas, mas tudo tá aqui agora, tá? É um estado de consciência que teve que se realocar, ficar lá e foi descendo e densificando. Vamos imaginar isso, mas não é isso que acontece na prática, assim. Não é bem assim, você entende? O que acontece? Um corpo superior bem mais sutil não conseguiria se manifestar na matéria. A gente teve que deixar um lugarzinho lá e continuar a experiência de autoconhecimento, até chegar no máximo da densidade que é aqui. Então aqui a gente vive em 3 mundos paralelamente, simultaneamente. Físico, aqui manifestado. A gente faz o que aqui? Nós conhecemos sensações, sabores, cores, emoções, desejos, instintos. Nós temos raciocínio lógico, pensamento. Então tudo tem que estar aí equilibrado nesse quaternário inferior. A gente manifesta enfermidade conforme a nossa densidade de emoções. A gente manifesta saúde, alegria, conforme nossas emoções são mais superiores.
É autoconhecimento, só isso, tá? Então, nós somos co-criadores inconscientes da nossa realidade. Então, a gente co-criou o caos, vamos dizer assim. Nós co-criamos através de nós mesmos, porque nós somos a fonte. Não existe o bem e o mal. Tem gente que co-cria coisa, entre aspas, aparentemente pior, e outros co-criam coisas aparentemente melhores. Depende do foco que a pessoa põe, tanto de trauma que ela foi reunindo nessas encarnações, o quanto ela se identificou com a matéria. É uma peculiaridade bem individual de cada um. Então, quando nós vamos religar, que agora chegou, então a Terra estava em descenso, tá? Nós fomos passando pelo corpo só mental, astral, que é o emocional, etérico, e chegamos no físico. Isso aí é uma mecânica natural de experiência do projeto Terra. Não é nada surreal, ninguém veio prender a gente aqui. Aí tem gente que se aproveita disso, inclusive esses gurus que se dizem despertos e que estão ajudando o povo. Mas eles se aproveitam, eles estão milionários ganhando dinheiro com coisa que é simples, ó, tô falando tudo aqui para você em alguns áudios. Não é complicado que nem eles falam. Então tem que prestar atenção nisso. O que que acontece? O que é transição planetária? Chegamos no auge da densidade na Kali Yuga, como falam os hindus, por exemplo. Nós vamos começar a ascensionar, religar, voltar a conexão com a fonte da qual nós saímos. Nós nos densificamos, mas nós somos a fonte ainda, em pequeno grau. O que que precisa fazer para ascensionar, então? A sua reforma íntima. É muito simples e não é nada daquilo que fantasiosamente tanta gente fala. Você pode estudar, pode participar de workshop, do que quiser. Mas se você não fazer sua reforma íntima, você ainda está aqui preso só sabendo de coisas intelectualmente. Entende? Então o que acontece? Vamos voltar? Vamos. Agora parou de se identificar com a vida, acabou o ciclo de encarnações. Então, vamos nos reconectar, vamos ascensionar, vamos voltar a ser etéricos, vamos voltar a ser astral, vamos voltar a ser mental e religar com a fonte. Tem gente que consegue fazer isso de uma vez, o caminho vertical. Por quê? Nós passamos para a nossa autoobservação, então a gente não vive mais à mercê das influências externas e nem de conhecimento que vem por outras pessoas, entende? Autoobservação. Eu parei de olhar o que o vizinho faz, o que o Rodrigo Romo faz, o que a Tati faz, o que minha irmã faz, o que meu. Não. Eu voltei para dentro de mim. Então comecei a me auto-observar. Quem sou eu? O que eu ando fazendo? Por quê? O que eu penso sobre cada coisinha? Quando alguém me telefona, o que que eu penso sobre aquela pessoa, situação? O que eu sinto quando eu vejo determinada pessoa, determinadas situações? Por que eu assisto determinados programas? Por que eu frequento determinados lugares? Por que eu me alimento ou ingiro determinadas substâncias? É isso, a autoobservação. É simplíssimo, mas ninguém quer fazer, porque a gente acostumou a ter aquela, sabe, o deslumbre de algo sobrenatural. Não é assim que funciona. É muito simples e ninguém vai contar isso pra vocês, porque não dá dinheiro. Só por isso, tá? Sendo direta e reta falando tudo que eu preciso aqui nesses áudios pra você. Então, o que acontece? Eu começo a me auto-observar, começo a ver muita coisa inconsciente. Nossa, eu torço para determinado time porque meu pai gostava e eu até brigo por causa disso, gente. Nossa, aí a pessoa começa a desfazer velhos paradigmas, velhos padrões que estão no inconsciente dela, pelos quais ela foi programada. É bem simples. Não vem um monstro da loja negra, da não sei que, fazendo não sei o que lá. Ah, mas eu sofro ataque à noite de bicho feio. Sofre, porque você ressoa com eles. Conforme a gente realiza esse autoconhecimento
e a nossa reforma íntima. Olha bem. Então eu vou fazer o quê? Eu vou parar de agir do jeito que eu agia. Nossa, eu ficava nervoso, eu ia lá, fumava um cigarro, fazia conta, tá? Exemplos. Mas por que eu uso isso como uma muleta emocional e não resolvo o meu problema, tá? Paro de fumar. Então eu já não ressoo mais com a energia dos seres que vêm me obsediar através do vício do cigarro. Ah, mas quando eu saio, eu adoro tomar uma cerveja ou um vinho da marca blá 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 blá, super chique. Não importa. É uma bebida alcoólica e vai atrair obsessores. Então eu não bebo mais. Eu tomo uma água, eu tomo um suco de laranja ou não sei o que. Então a pessoa vai se reformando. Ela vai compreendendo todos os motivos que faziam ela se identificar com a matéria e ela vai desconstruindo todas essas ilusões. É isso que significa ascensionar. Simultaneamente, enquanto ela ocorre essa morte mística dela, esse desmontar das ilusões, ela vai ascensionando e vai acessando as regiões superiores, dimensões superiores de consciência aqui e agora. Então ela está no mundo, mas ela já não vai pertencendo mais ao mundo, não é do dia para a noite. São processos de desfazer as ilusões, porque é doloroso, é difícil. O ego, a ilusão aí, o inconsciente quer se manter vivo. Nossa, mas como agora eu vou me apresentar na sociedade? Se eu só usava a marca Tchan Tchan Tchan, eu não vou mais usar roupa de marca. O que vão falar de mim, né? Eu só fazia. Tá, então é tudo ilusão, tudo, exatamente tudo. Por isso que aqui é uma ilusão. Começa de dentro da gente. Nós co-criamos essa ilusão e esse caos, entende? Veja bem, tô falando bem o mais prático possível. Então, eu não posso mais co-criar ilusão se eu quero sair daqui, certo? Porque os mestres são assim, desapegados. Por isso, porque eles sabem que isso daí não significa nada. Então, morrendo no ego. Autoconhecimento, reforma íntima. Autoconhecimento, reforma íntima. Cada vez mais profundo. Quanto mais eu adentro nos meus infernos interiores, mais eu limpo lá dentro do meu inconsciente, eu trago à tona, limpo, e aí assim entra mais luz. Eu vou ascensionando. Eu removo as trevas da ignorância, transmuto, ressignifico, aquilo se torna uma luz para mim. É isso, esse é o processo do despertar da consciência da ascensão. Então a pessoa chega num caminho vertical muito mais rápido, ou ela vai devagar e sempre e vai se enrolando com esses falsos, entre aspas, gurus, porque eles ajudam, mas são movidos pela ilusão do povo também, porque eles querem ganhar o deles em cima. Entende? Então, basicamente é isso, tá? Entende? Esse pequeno fractal da fonte que está dentro de nós tem que se expandir conforme a gente realizar a reforma íntima. Autoconhecimento, reforma íntima. Simples assim. O que acontece? Você vai despertando ao olhar para dentro de si. Você vê que você co-criou o caos, tanto ali no microcosmo sua vida, quanto ao redor, na convivência com os demais, o que você atraiu para sua vida e vai expandindo. O coletivo co-criou o caos. Então nunca vai ser limpo, por exemplo, o astral. Por quê? Não existe isso. Existe cada um fazer a sua reforma íntima e parar de co-criar larvas astrais e mentais, formas, pensamentos. Olha bem essa palavra. As formas, pensamentos. Começa tudo do pensamento, ele vai tomando forma no plano físico. Vai co-criando o caos através do ego e vai co-criando o Dharma, a luz, a ascensão, a iluminação através do nosso real ser que está ali escondidinho, pequenininho dentro de nós. Quando a gente liga esse corpo causal, que é o corpo que acessa vidas e vidas, a nossa alma humana, nós temos que religar com a nossa alma divina.
Nós vamos acessar nosso corpo criogênico. Fale como quiser, dê o nome que quiser. Isso é o corpo criogênico. Não vai acontecer uma coisa fenomenal na sua vida ali. Você vai começar a perceber suas demais expressões, em demais níveis de consciência. Então você começa a ficar bem desperto do lado de lá, no astral, que ainda é bem pouco. Você vai ver os desencarnados, você vai perceber que o povo é um zumbi, e assim vai. Depois você vai formar a conexão dessa alma com mais um outro corpo lá monádico. Aí você vai ter uma outra percepção da realidade. Aí você vai reconectando e você vai ascensionando aqui encarnado, aqui e agora. Então é uma questão de praticar. Não tem muito que você lê. Você pode ler para entender cada coisa que você está passando internamente. É ao contrário o caminho. Então, nossa, aconteceu isso num sonho ou numa meditação. Deixa eu ver o que que é isso. Aí a gente pesquisa e descobre. Esse é o caminho, aí sim. Porque quem já passou pode explanar isso pra gente, mas cada um é muito único, né? Então você vai ter uma noção e vai pegar pra você o que te serve. Mas lê primeiro. Fica estagnado sem praticar, não adianta nada, tá?